Vamos estar agora meditando na palavra de Deus esta tarde, né? Porque olha o sol, o horário de verão é maravilhoso por causa disso, né? Daqui a pouco a gente termina o culto, vai embora, tá sol, hein? Dá até para pegar na piscina, né? É ruim, né? Com esse tempo de pegar na piscina. Mas nós vamos meditar esta noite, né? Início de noite, nós vamos meditar um tema que é muito falado no meio evangélico. E nós vamos nos colocar em pé e fazer uma leitura a uma só voz destes dois versos que se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5, que fala de algo maravilhoso na vida do ser humano, que é a graça. Então nós vamos ler a uma só voz, Efésios capítulo 2, os versos 4 e 5, apesar da claridade, vocês estão conseguindo enxergar ali, está dando, né, para todo mundo aí enxergar. Então, vamos lá, uma só voz, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Bem, hoje nós vamos estar falando a respeito da graça. Vou pedir para a Kelly vir até aqui à frente para estar nos elevando a Deus em oração. Senhor nosso Deus Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela tua graça que um dia nos escolheu e morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos estar salvos e pudéssemos celebrar a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoe nossas vidas, fique com o culto, tudo que vai ser falado ainda, que seja somente para honrar e glorificar teu nome. Isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, a igreja pode sentar. Nós vamos meditar. O tema desta noite será a ação da graça. A ação da graça. O que será que a graça fez? O que será que a graça faz? O que será que a graça fará na vida da humanidade? A graça fez com que Jesus fosse morto lá na cruz. Essa foi a parte do céu. Mas também a graça, ela foi derramada sobre toda a humanidade. Bem, o que é graça? Quando a gente fala graça, a gente ouve muito falar, né? Tem até hinos que falam aí sobre graça, né? Superabundante graça, maravilhosa graça. O que é graça? Graça significa exatamente isso. É uma dádiva. Dádiva significa presente. É uma dádiva ou um favor imerecido. É algo que alguém dá para alguém sem que este alguém que recebe seja merecedor. É imerecido a graça, né? Então, também a graça, ela passa a ser o início de uma nova vida. Quando a graça atinge uma pessoa, quando a graça impacta uma pessoa, esta pessoa passa a ter uma nova vida, é o início de uma nova vida. Por isso que eu creio assim, não existe crente velho. Não existe crente, eu já sou crente há muito tempo. Não, você pode ser membro da igreja há muito tempo, mas com certeza você não é uma pessoa antiga, porque a graça faz com que nós sempre tenhamos uma nova vida. Mas quando a graça vem e causa aquele impacto na vida da gente, nós começamos a ter, esse será
o início de uma nova vida. Bem, através desta nova vida, nós passamos a ter um outro objetivo, uma outra meta. Nós temos a nossa vida cotidiana, a nossa vida comum, mas através da graça nós passamos a ter uma nova vida. O que isso significa? O que isso quer dizer? Que nós vamos ter novos objetivos, né? Nós vamos ver isso daí ao decorrer, porque o ser humano comum, ele costuma dizer que todos nós temos um destino traçado e que aquilo se cumpre cabalmente, e que todos nós temos como a meta, né? O alvo, o caminho é a morte. Não é assim que as pessoas falam? Cada dia que nós vivemos aqui é um dia que nós estamos mais próximos da morte. Cada hora que a gente vive aqui é uma hora a menos de vida e uma hora a mais para nos aproximarmos da morte. Todos nós caminhamos para a morte, mas e quando a graça chega na vida da gente? Será que a gente continua caminhando para a morte? Ora, a vida antes da graça, antes do início dessa nova vida, nós, a gente encontra. Eu gostaria de pedir para a igreja, ainda hoje, se for possível, hoje a gente vai acabar o culto até cedo, porque ainda não são nem 7 horas, né? Então, a gente vai acabar cedo. Eu gostaria que hoje você marcasse aí na sua Bíblia. Se você não tiver caneta, peça para alguém aí, peça uma caneta aí para eu marcar. Que você lesse Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10, que vai falar exatamente sobre isso, a ação da graça na nossa vida. Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10, e você lê isso hoje ainda. Quando você ler lá nos versos de 1 a 3, você vai encontrar que a vida do ser humano, isso a gente já falou algumas vezes aqui, a vida do ser humano é estar afastado de Deus. Lembram, né, que eu ensino aqui, que eu falo aqui, não é invenção minha, isso é algo que a gente aprende da Bíblia. Mas o que é que nós aprendemos? Que todos nós somos mortos espirituais. O que é que significa? Falando em morto e povo. O que é que significa ser morto espiritual? Significa estar separado de Deus. Todos os seres humanos, ao nascerem, nascem afastados de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre o ser humano e Deus, de maneira que nós somos mortos espirituais. É o que o apóstolo Paulo diz ali no verso número 1. E nós ainda estando mortos. O que é que significa? Que a gente está num caixão sendo velado? Não. Significa que espiritualmente nós estamos afastados de Deus. Significa que nós temos pela frente, o nosso futuro será o quê? A morte. Mas a morte eterna. Então você vê lá, e Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos. Por causa do pecado, nós ficamos separados de Deus. Espiritualmente falando, Deus está separado de cada um de nós. Também no verso 2, que depois você vai ler na sua casa, nós vemos que ali nós obedecemos ao inimigo. Nós damos ouvidos à voz do inimigo.
Conforme nós vemos lá, conforme Paulo falando, conforme outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós, as pessoas, não tem, vocês já viram assim aquela pessoa que, por que você, por exemplo, matou tal pessoa? É um exemplo que a gente dá do maníaco do parque. Vocês lembram o que ele disse? Eu tinha vozes que diziam que eu deveria fazer aquilo. Eu ouvia vozes que diziam, porque, queridos, não se iluda, não se engane. Existem N demônios que nos rodeiam 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. E eles ficam ali, lembram, né? Quando a gente é criança, geralmente as tias, né? As crianças já cresceram, mas lembram, normalmente as tias ficam falando assim: olha, você tem um anjinho e um diabinho, né? O anjinho fica falando para você: não faz isso, não pega aquilo, não quebra aquele outro, né? Não é assim que normalmente as professoras ensinam, né? As tias ensinam. E é exatamente isso que acontece, mas não é só quando a gente é criança, não. Isso acontece com a gente, com marmanjo, com adulto. Nós ouvimos vozes. Nós ouvimos vozes. Ei, olha, viu ali? Está vendo? Pega você. Não é meu não. Deixa de ser bobo, rapaz. Está dando sopa, vai ali e pega. Não tem hora que você parece que tem alguém no seu ouvido cochichando. Quando nós não temos a graça, quer dizer, na vida antes da graça, a gente ouve e obedece a estas, entre aspas, vozes do mal. E ela parece uma voz doce. O que tem? Todo mundo faz. Só você não vai fazer. Pula o muro do trem, você pula, quebra a perna. Aí no momento de intercessão vem aqui: o pastor, eu quebrei minha perna, o que você estava fazendo? Kátia, não conta nada para ninguém, porque eu fui parar no SUS com a perna quebrada, porque eu pulei o muro, que eu ia não pagar os R$3 do trem. Aí a gente vai orar para o irmão: Senhor, abençoa esse irmão, cura a perna dele, mas cura o coração dele também, para ele não ficar mais pulando o muro de estação, né? Porque da próxima vez ele pode quebrar a cabeça. Se bem que é mais fácil quebrar o chão com a cabeça dura desse, né? Pular muro para fazer uma coisa dessa. Mas nós ouvimos vozes. E quando nós não temos a graça agindo em nossas vidas, antes da graça agir em nossas vidas, nós obedecíamos. E essa voz é do nosso inimigo. E o inimigo, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer com você, querido. Ele quer te destruir. Também, não pense que é só o inimigo que é ruim, não, né? Não pense que é só o inimigo que pensa coisa ruim. Também nós muitas vezes obedecemos a nós mesmos. Paulo fala isso daí, está ali no verso 3. Depois você lê na sua casa. Então, se você tiver com a Bíblia aberta, ele pode conferir. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pensamentos de quem? Nós temos a nossa natureza má. Nós temos, todo ser humano tem. Nós precisamos tomar cuidado para não deixar, lá em psicologia se chama da fera. Todo mundo aqui deve já ter ouvido falar do filme, seriado, aquele monte de coisa, tem o Hulk, né? Começa a irritar o cara. É engraçado que ele rasga a roupa toda, menos a calça, né? Interessante, aquela calça é resistente.
Mas todos nós temos um mundo dentro de nós, uma fera. Mexe comigo. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Quando a fera vai e age. Então, nós, antes da graça, nós éramos afastados de Deus, obedecendo sempre a voz do inimigo. Faz isso, pega aquilo. Corre, vai, não deixa. E obedecendo a nós mesmos, essa fera. Outro dia passou uma reportagem daquele surdo que dá na pessoa, já viu? A pessoa começa a pegar as coisas do armário, começa a quebrar tudo, joga no ano. Está obedecendo a própria carne. E às vezes uma pessoa que já foi alcançada pela graça, cuidado para você não surtar. Né? Quando você estiver à beira de um colapso nervoso, coloque-se de joelho e rogue ao Senhor: Senhor, restaura a minha calma. Porque Deus, Ele faz isso. Ou será que a gente crê num Deus que nem isso Ele consegue fazer? Senhor, quebrando o meu coração, eu estou irado, Senhor. Eu tenho vontade de quebrar tudo. É o velho homem. Então, ao invés de você obedecer a si próprio, rogue a Deus que te quebrante. Senhor, me quebrante. Você que já foi alcançado pela graça. Também, queridos, a graça, ela alcançando a vida, conforme nós vemos nos versos 4 e 5. Nós aqui somos capazes, todos que estão aqui esta noite. Tem alguém que não faz parte de nenhuma igreja? Acho que não, né? Então todos nós somos capazes de falar de cor e salteado sobre o imenso amor de Deus. Aonde se encontra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, é imensurável o amor que Deus sentiu por nós. E a prova que Ele deu deste imenso amor foi através da graça. Mas Deus só derramou este amor, só derramou esta graça, porque conforme nós vemos, conforme nós lemos no verso 4, Deus é riquíssimo em misericórdia. Ah, como Deus tem misericórdia. Você acredita na misericórdia de Deus? Amém? Porque olha, se não fora a misericórdia de Deus, coitado de mim. Que gente, desculpem até a gíria, tá? Mas o que eu piso na bola, aí chega depois de noite, eu chego lá: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente faz? Olha, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi o homem do coração de Deus, rei Davi, ele cometeu um pecado terrível, adulterou, matou o marido de Betseba. Aí, Salmo 51, ele se lança aos pés do Senhor, um coração sangrando, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Obviamente Deus não perdoou, porque o pecado dele foi terrível, né? Ou não? Será que Deus perdoou o rei Davi? Com certeza, né? E o meu pecado, será que Deus perdoa? Mas meu pecado, sabe, não é tão assim como o de Davi, mas será que Deus perdoa? Será que Deus tem misericórdia? Olha para dentro do seu coração e pensa assim: será que Deus ainda tem misericórdia de você? O que você acha? Sim ou não? Com certeza. A misericórdia de Deus vem através do imenso
do imensurável amor que Deus sente pelo ser humano. Aquele mesmo amor que levou Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Tem até um hino, né, que fala também o imenso amor de Deus. Quando alcança a nossa vida, já foi feito o sacrifício. Não há necessidade de nós fazermos mais nenhum sacrifício. Sabem por quê, queridos? É importante que a gente saiba disso, né? A gente vê isso daí, que Deus, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês me respondessem do fundo do coração de vocês. Cristo morreu? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Ele está morto? Não. Tem certeza? Sim. Olha lá, ele pode estar lá na cruz ainda. Vamos lá para Jerusalém para ver se ele está lá ainda. Quem sabe tem um pedaço até da cruz lá, a gente traz uma foto, né? Eu vou mandar via e-mail para vocês uma foto da cruz de Cristo e Cristo lá. Será que ele está lá? Não. Sabe por quê? Eu ouvi certa vez um pregador dizer assim, ó, que cada pecado que você comete, você põe Cristo de novo na cruz. Misericórdia. Já imaginou se cada pecado que um ser humano cometesse, um ser humano salvo, alcançado pela graça, redimido, liberto, se cada pecado que esse ser humano cometesse, Cristo fosse para a cruz, ele não ia sair da cruz 24 horas por dia? Porque peguem as pedras, tem pedras aí no toque, peguem as pedras. Nós temos aqui um pecador. Quem não pegou hoje, atira a primeira pedra. Vamos, gente, vocês estão com as pedras aí. Daniel até coçou a cabeça. Não vou pegar pedra nenhuma, não, né, Daniel? Sabem por quê, queridos? Se cada pecado nosso fosse mandar Jesus para a cruz, ele não ia sair de lá. Mas Jesus, ele já fez o sacrifício. O que eu tenho que fazer? Aí o que entra, o que o apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, verso 8, disse, lembra o que ele falou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Nos perdoar. Então é isso que nós precisamos fazer, sabe, queridos? Porque o sacrifício Jesus já fez. O sacrifício, a parte que Deus precisava fazer, Ele já enviou o Filho e já foi feita. Aquela graça alcançada lá na cruz, quando Cristo disse assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que ali naquele momento Cristo não estava olhando apenas para aquela multidão que estava ali ao seu redor, mas Ele olhou um dia para mim, há 30 anos atrás, e disse, Pai, perdoa. Ele não sabia o que estava fazendo. E aí o Senhor me transformou. Outro dia, meus filhos, esses traidores, estavam vendo umas fotos, e eles olharam e falaram, pai, eu não acredito que o senhor era assim. Teve um que disse que eu parecia um iPad. Mal, que miséria, eu pesava 53 quilos. Entendeu? Era desse tamanho, né? O que é pior, porque se fosse pelo menos pequenininho, vai lá, né? Pesar um pouco, mas não. Por quê? O álcool, o fumo, as noites sem dormir. Eu acho que a graça jamais, eu achava que a graça jamais alcançaria uma pessoa como eu. E a graça não só me alcançou, como ela me transformou. Se você ver a minha foto, espero que ninguém coloque aqui. Por aquela foto eu abro um processo. Cadê o meu advogado? Não tem nenhum advogado aqui. Eu vou abrir um processo.
E o pior é se forem meus filhos, quem vai ter que pagar sou eu mesmo, né? Então deixa para lá. Mas vamos lá. A graça, queridos, é isso que ela faz. Ela começa a mudar a vida da gente. Lembra que eu falei? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é o, entre aspas, destino? Que não é o final, mas é o destino de todo ser humano. É a morte. Aí a graça vem e tira a gente da morte. Figurativamente falando, todo ser humano, quando nasce, está afastado de Deus. Ele está acorrentado de pés e mãos, amarrados a um cavalo preto, e cujo seu cavaleiro tem uma foice na mão, aquele turbante que é o anjo da morte, e ele vai passando e vai levando cativo todos os seres humanos. E aí Jesus chega com a sua graça e diz: qual é o preço? Seu sangue está na cruz. E aí eu acho que aquela morte fica muito nervosa, muito revoltada, mas ela é obrigada a tirar os aguilhões. Morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está a tua vitória? Mais um que saiu do teu jugo e veio para cá. Queridos, a graça, ela faz isso na vida da pessoa. Ela muda a história, porque ela tira da morte. Eu tinha um objetivo na minha vida, eu tinha uma meta na minha vida, que era uma coisa bem antiga, que os judeus já falaram lá atrás. Não existe amanhã. Não existe amanhã. Sabem qual é o seu amanhã? São Salvador. Sabe o que é o São Salvador, né? O cemitério que tem aqui, ali na Coronel Souza. Esse é o seu destino. Sim ou não? Não. Sabe qual é o destino, talvez, desse corpinho? Corpinho não é nada, né? Mas é um corpinho. Pode ser o São Salvador, mas o meu destino, Júlio, não. O meu destino é o céu. Está escrito aqui, ó, Jesus Cristo. Portanto, o meu destino é o céu. E o seu? O seu destino qual que é? É o céu também, porque Jesus te alcançou, porque a graça te alcançou, porque Ele te tirou da morte. A morte não tem mais poder sobre você, sobre a sua vida. Também Ele não apenas nos tirou da morte. Sabe, nesse momento que a gente está aqui intercedendo uns pelos outros, queridos, sabe, nesse momento em que a gente se coloca em pé e ora, sabe aonde a nossa oração alcança? O céu. Através da graça, Deus nos deu acesso ao céu. É o que Paulo diz ali em Efésios 2, no verso 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele, porque Cristo não está morto, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes. Você tem acesso ao céu. Querido, se amanhã você precisar conversar com o Bertaioli, você vai ali na prefeitura, você tem acesso ao gabinete dele? Sim ou não? Não. Mas se hoje você precisar conversar com Deus, com seu Pai, você tem acesso ao céu.
você tem acesso ao céu, porque Jesus nos deu esse acesso. Nós podemos ir ao céu. E também altera o nosso futuro. Lembra o que eu falei? Se eu não tenho amanhã, eu vou aproveitar o meu hoje. Tá certo? Vou estourar minha conta bancária, vou gastar tudo que eu tenho direito no cartão, vou comer tudo que eu tenho vontade, vou fazer tudo que eu tenho vontade, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Não é? Gente, o que aconteceu com a igreja nos anos 97, 98 e 99, lembra? Não tinha lugar para sentar nas igrejas. Por quê? Por que será? Porque as pessoas tinham medo do ano 2000. Está escrito na Bíblia, não sei aonde. Mas disseram que está escrito. Se você achar, para mim. Porque, olha, eu já cansei de procurar e não consegui achar. Mas estava escrito na Bíblia. Estava escrito na Bíblia. Que dos 1000 passará, os 2000 não chegará. E é interessante que a humanidade tem 7.000. Os 2000 não chegará, né? Mas inventaram isso daí. Aí, resultado, a igreja encheu. Porque as pessoas achavam que bastava estar aqui para alterar o futuro, para alterar o destino, para mudar o local onde ele ia. Aí chegou o ano 2000. Passou o ano 2000. Chegou o ano 2001. Aí tinha gente que vinha até a igreja e olhava. Não vai estar não, já é 2001 e ia embora. Em 2012 ia olhar e vinha olhar mais. Aí falaram que ia acabar em 2012, lembra disso? 21 de dezembro de 2012. 12, né? Invertimos números 1 e 2. Não, aí vai acabar. Aí já não veio tanta gente para a igreja, porque teve muitos países, já falaram que ia ser em 2000, não aconteceu. E aí passou. Daqui a pouco nós vamos chegar no ano 2020. Vamos inventar de novo uma nova data? Misericórdia. Mas daqui a pouco vai ter gente que vai inventar. E eles vão começar a inventar tantas datas, tantas previsões, que daqui a pouco Jesus vai estar voltando mesmo, e até alguns crentes não vão acreditar. Porque Jesus falou, nós até falamos na quinta-feira aqui, que se for possível, até que os escolhidos seriam enganados. Daqui a pouco você vai ouvir a voz do anjo chamando seu nome. Ei, Júlio, venha que o Senhor te chama. Dá um tempo. Estou ocupado agora, preciso trabalhar. Eu preciso acordar cedo amanhã. Vai procurar outra coisa, porque eu já não acredito mais na vida de Jesus. Misericórdia, eu não. Mas, queridos, a graça altera o seu futuro. Lembram que eu falei que a maioria das pessoas da humanidade acreditam em destino? Já ouviram falar disso? Luiz, seu destino é casar com uma loira. Seu destino é fazer salgadinho, Luiz. Você vai ficar rico, Luiz. Ou vai deixar alguém rico, não sei. Sabe, queridos, isso, desculpem, tá? Se você acredita nisso, ouvi dizer que um crente que toda manhã ele lia o horóscopo. Pergunta de que signo eu sou. Pergunta. Pastor, de que signo você é? Pergunta. Não sei. Tem gente que fala, você viveu. Não. Eu sou de Jesus. Sabe qual é o meu signo? Jesus. Não tem outro signo, gente.
melhor signo do que esse, sabe por quê? Jesus te dá a vida eterna. Não importa quantas aflições, Jesus venceu as aflições. Não importa quantas tentações, Jesus venceu as tentações. Sabe, queridos, a graça altera o seu futuro, mas altera o seu futuro para melhor. Ainda que no dia de hoje você tenha lutas, tribulações, ainda que no dia de hoje te lancem numa fornalha, ainda que no dia de hoje te coloquem numa cova cheia de leões, você pode dizer: eu sou mais que vencedor, aleluia, por aquele que me amou. Você é um vencedor. O seu futuro, talvez antes da graça, fosse de sei lá, eu vou tentar. Mas quando a graça te alcança, você deixa de ser um sei lá, você deixa de ser um talvez, e você passa a ser um vitorioso. Porque Jesus é contigo. Você crê? Amém? É isso, querido. A graça, ela muda a nossa vida, porque ela tira a gente da morte, porque ela nos dá acesso ao céu. Que hora você tem acesso ao céu? O céu normalmente funciona no horário comercial, de segunda a sexta. Não sei se é 8h30 ou 9 horas, tá? Que hora mais ou menos o céu abre? Gente, é 24 horas por dia. É de domingo a domingo. Qualquer hora que você quiser agradecer alguma coisa, que você quiser pedir alguma coisa, você fecha os seus olhos ou não importa a forma que você vai orar, você diz: Senhor, e você está no céu, porque você crê de coração, você está com o seu coração aberto. Quando você abre o seu coração, o céu se abre para você, né? E também a graça altera o seu futuro. O que você vai ser daqui a 10 anos? Vamos parar e pensar um pouco, tá? Nós estamos em 2013, 20 de outubro de 2013. Eu queria que você visse na sua memória aí, tentasse se lembrar onde, como e quando, onde e como você estava, mais ou menos entre o dia 18 a 22 de outubro de 2003. A Bruna não tinha casado ainda. Acho que eu nem conhecia o Edson ainda, conhecia? Bruna era adolescente. Não era Bruna. A Kátia não tinha conhecido o JR ainda. Tinha 2003. Gente, só de pensar que eu era 10 anos mais novo, né? Era bom, né? Você imaginava que você estivesse hoje aqui? Há 10 anos atrás a gente não consegue imaginar. Mesmo que a gente projete, mesmo que a gente sonhe, mas dificilmente a gente consegue imaginar, né? Eu vou interromper um pouquinho a mensagem. Eu gostaria que esses irmãos aqui mudassem de lugar, tá? Porque a gente tem uma placa aí, eu não estou confiando muito nela, não. E ela vai preparar a porta mais que você. Bom, nós pomeiros aqui para se pegar aqui, pega a quarta, né? Não pode. Então, queridos, essa graça imerecida, essa graça maravilhosa, ela altera o nosso futuro. O que imaginar daqui a 10 anos? Como será que você vai estar? Ah, pastor, eu não sei, mas eu queria estar rico, eu queria estar morando lá no Real, eu queria, enfim, a gente até sonha, né? Mas
Jesus, ele altera o nosso futuro. Sabem por quê, queridos? Porque as pessoas lá fora não têm futuro. Eles estão pensando exatamente como eu pensava. Eu vou beber todas hoje, eu vou fumar todos hoje, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Misericórdia. Aí Deus vai e me alcança com a graça e muda o meu futuro. E Ele diz: Júlio, você é eterno. Sabe quanto tempo vai durar a sua vida? Sabe quanto tempo vai durar a sua vida? Olha, a vida, segundo está escrito na Bíblia, os nossos dias aqui são 70 ou 80 anos. Não é isso que está falando na Bíblia? Então, mais ou menos uns 70, 80 anos. Não é isso que a gente vai durar? Sim ou não? Sim ou não? Uns falaram sim, outros falaram não, e agora? Que confusão, hein, cara? Mas ali está dizendo que os nossos dias aqui, com esse corpinho, essa nossa luta, esse nosso suor, mas tenha no seu coração: você é eterno. Você é eterno. Marque bem no seu coração. Mateus capítulo 25, verso 46. Principalmente a parte B. Mas os justos irão para a vida eterna. Sabe quanto tempo vai durar a sua vida? Eternamente. Esse é o seu futuro, querido. Quando a graça te alcança, você tem vida eterna. Mas também a graça, ela tem uma característica que nós até falamos no domingo passado. Eu não sou alcançado pela graça porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas obras, porque eu não falo mal de ninguém. Acreditem. Porque, sabe? Não é por méritos, mas sim, não é por obras, mas é pela misericórdia. Eu não faço nada de bom para que eu possa alcançar o céu. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu queria fazer nem sempre eu consigo, agora o mal que eu não quero fazer, esse me persegue. Não é? É terrível. Então, se dependesse de boas obras para a gente alcançar o céu, todos nós estaríamos destinados a ficar aqui na terra. Então, a graça não vem por meio de méritos, também não vem pelo esforço humano. Quando Deus olhou aqui para a terra, quantos justos Ele viu? Vocês lembram? E olha, queridos, Deus não olhou naquela época apenas, Ele olhou hoje. Ele olhou amanhã o nosso futuro, essas crianças que estão chegando, que serão adultos, Deus olhou também. Mas não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não adianta se esforçar para merecer a graça, porque a graça não vem por méritos humanos. Olha o que o apóstolo Paulo falou: porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou esforçado, não, mas é pela minha fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Lembra, que eu falei domingo passado que tem gente que fala assim na igreja. Eu já ouvi certa vez
uma irmã dizer assim: olha, pastor, eu fico decepcionado com a igreja, viu? Porque tem cada irmão na igreja, misericórdia, só, sabe, meu marido, ele não é crente, mas ele nem quer ser, sabe? Porque lá na igreja todo mundo é pior do que ele, meu marido não. Meu marido é uma pessoa boa, ele só não crê em Jesus, mas ele é uma pessoa boa. Aí eu pergunto para vocês, a mesma coisa que eu perguntei para ela: filho, você não crê em Jesus, ele vai para o céu? Vai para o céu, sim ou não? Só se for o céu da boca do jacaré. Mas para o céu ele não vai, porque só vai para o céu quem crê, e não quem quer. Viram a diferença? As letras e a fonética é quase a mesma, mas a diferença é essa: para o céu só vai quem crer e não quem quer. Por isso, não adianta se esforçar humanamente. Se você não crê em Jesus, todo o seu esforço será em vão. Todo mundo aqui conhece Castelo de Areia? Conhece? Bonito, né? Tem em Caraguá, tem uma época que tem até um concurso de Castelo de Areia. Gente, mas teve um cidadão lá, ele fez um castelo, mostrou até na internet, lá no YouTube. Vou fazer propaganda no YouTube, não, mas tem coisas boas lá. Teve um cidadão que ele fez um castelo que, gente, dá vontade de morar ali, tão perfeito que ele era. A maré subiu, foi embora o castelo. Os esforços humanos e as obras, as boas obras, são como um castelo de areia. Quando Jesus voltar, vão ficar tudo aqui. Mas então a gente não pode fazer boas obras? Pode fazer boas obras, com certeza deve fazer boas obras, mas não para ser salvo. Eu gosto de usar paradoxo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. As boas obras que eu pratico é para a honra e glória de Jesus e não para me engrandecer. Então eu não devo para ninguém, eu não falo mal de ninguém. Todas as pessoas que pedem para mim, me pedem ajuda, ao meu alcance eu ajudo. Que maravilha! Aí Jesus vai virar para mim e vai falar: servidor, você só fez o que eu te pedi. O que Jesus pediu no segundo mandamento? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu estou fazendo é nada mais que a minha obrigação. Então não adianta ficar se esforçando. Queridos, para encerrar, concluindo, a ação da graça nas nossas vidas, a graça agindo nas nossas vidas, ela tirou a gente daqui, ó. O que tem ali? Um monte de cruz, não é? Tem um monte de cruz. A graça tirou você dessa cruz e te enviou para essa cruz aqui. A graça, ela tirou você dessa cruz aqui, ó. Essa cruz simboliza o quê? Morte. A graça tirou você dessa cruz, mas te colocou nessa cruz. Mas para que você se achegue a essa cruz, eu lembro até uma parte do hino que nós cantamos, tem até lágrimas nos olhos também. Eu me rendo aos teus pés. O que você precisa fazer é isso. O desafio que eu deixo para você que está aqui essa noite no vídeo, para você que está me assistindo: renda-se ao pé da cruz. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, eu preciso de ti. E o desafio que eu queria fazer para você, eu creio que aqui todos já ouviram falar, já conhecem e já se renderam ao pé da cruz. Amém? Amém, irmãos? Todos nós já nos rendemos, mas eu gostaria que a graça começasse a agir na sua vida
de maneira a fazer de você isso aqui, ó, uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz assim que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. Você aceita esse desafio de ser uma nova criatura? De cada dia ser renovado pelo Senhor, de cada dia estar mudando aquilo que não agrada a Deus, porque na sua vida as coisas velhas já passaram, com exceção de que a graça ainda não te alcançou. Se você não tem a graça de Cristo na sua vida, você vai continuar sendo o mesmo. Você era o mesmo ontem, você será o mesmo hoje, você será o mesmo amanhã. Agora, quando a graça te impacta, quando a graça te toca, quando a graça te muda, quando a graça atinge você, você declara isso: eu quero ser uma nova criatura. E que Deus